Todo mundo fala com razão do mestre Warren Buffett. E não é pra menos, né? Porque um dos maiores investidores de todos os tempos, o Oráculo de Omaha, agora tem mais títulos de curto prazo do governo americano do que o próprio Banco Central daquele país. Você tem ideia do que é isso? Pois é, né? O Warren Buffett tem sim a fama que ele merece. Mas e se eu te contar que existe uma pessoa que conseguiu uma rentabilidade 278 vezes maior do que a do Warren Buffett? E que talvez você nem saiba que exista. Afinal, quem é esse cara, né? Qual o segredo dele? Será que tem alguma coisa na estratégia dele que dá pra você copiar daí? Vamos falar então desse investidor incrível que deixou o mestre Buffett no chinelo. Infelizmente, ele nos deixou no dia 10 de maio. E o nome desse gênio era Gene Simons. Não confundir com Gene Simons do Kiss. Dá pra ver a diferença aqui, relativamente fácil. Ao falecer, o Gene Simons deixou um simbólico patrimônio de 31 bilhões de dólares, o que fez dele a 51ª pessoa mais rica do planeta. Existe até um livro contando a história dele, né? O Homem que Decifrou o Mercado. Ele fundou uma gestora de fundos, a Renaissance Technologies, o que inicialmente você poderia estranhar, né? Afinal, por que uma gestora de fundos teria tecnologia no nome e nenhuma referência a investimentos, né? Aguenta aí que você já vai entender. O principal fundo dessa gestora é o Medallion. Guarda bem esse nome aí, porque já vou te contar o que esse fundo fez de tão importante, de tão especial e fez ele se tornar ainda mais especial no decorrer do tempo. O interessante é que o Gene Simons não começou a sua carreira como analista financeiro, não. Ele estudou matemática no famoso Instituto MIT dos Estados Unidos e depois foi trabalhar para o Instituto de Segurança Nacional de lá, decifrando códigos nas comunicações, olha só, da União Soviética durante a Guerra Fria. É tipo o que o Alan Turing fez décadas antes durante a Segunda Guerra Mundial. Se você assistiu o filme O Jogo da Imitação, você sabe mais ou menos ali o que está envolvido nesse trabalho. E nessa ocasião, o Gene Simons teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com computadores e algoritmos, e começou a desenvolver modelos matemáticos para encontrar padrões em dados que pareciam não ter padrão, né? Não ter nenhum sentido. Algum tempo depois, ele foi demitido por se posicionar publicamente contra a guerra no Vietnã. Mas chegou uma hora em que o Gene Simons decidiu entrar no mercado financeiro. E ele estava vendo os preços das ações subindo, descendo, e ele ficava pensando que devia sim existir algum padrão naquela movimentação de preços. Se ele conseguisse achar o padrão, ele poderia criar um programa de computador que determinasse quais ativos comprar, quais vender e quando fazer isso. E aí o que ele fez? Chamou os chegados dele, no caso físicos e matemáticos do mais alto nível, para todo mundo estudar junto esses padrões. Ele estava colocando em prática a sua filosofia, né? Traga pessoas boas e deixe-as trabalhar. E ali nasciam os fundos quantitativos, que são os fundos onde as análises e também as decisões de compra e também de venda são direcionadas por programa de computador. Já eu te conto como a turma do Simons conseguiu rentabilidades absurdas no fundo Medallion. Antes eu quero fazer para você umas comparações de rentabilidade só para você ter uma noção o que representa uma rentabilidade 278 vezes maior do que a do Warren Buffett, como eu falei no começo do vídeo. Olha só. Entre 88 e 2021, o fundo Medallion teve uma rentabilidade anual média, sabe de quanto? 62% ao ano. Isso significa, para você ter uma base, se você tivesse investido $1 em 1988, você teria 42 mil dólares em 2021. Em 33 anos, o seu dinheiro teria rendido 4 milhões e 200 mil%. Ou seja, se você tivesse investido no S&P 500, $1 teria se transformado em 40 dólares. Se você tivesse investido na Berkshire Hathaway, que é a firma do Warren Buffett, você teria 152 dólares, que já seria um rendimento espetacular, né? Mas não tanto quanto no Medallion. Agora, o mais interessante é pensar no que fez o Gene Simons ter tido tanto sucesso com o fundo dele. Será que ele tem alguma estratégia que dá para você copiar aí na sua carteira de investimento? Um dos segredos do Gene para ter tanto sucesso no mercado financeiro foi ele ter contratado mentes brilhantes para poder trabalhar junto com ele. E ele chamou matemáticos, físicos e até astrônomos para trabalhar junto com ele, sabe? Para procurar padrões nos preços dos ativos. Inclusive, conhecer o mercado financeiro não era um requisito para a contratação, olha que interessante. O Simons dizia assim: eu consigo ensinar finanças para um físico, mas eu não consigo ensinar física para um analista do mercado financeiro. Essa busca por padrões foi demorada, mas o Simons continuava afirmando que sim, tinha que existir um padrão no mercado financeiro. Será que ele encontrou esse padrão?
E nisso eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Vamos começar pela ruim para a gente se livrar dela logo. Por mais anticlimático que isso possa parecer, a verdade é que ele não ficava contando para todo mundo, não. Ele não ficava falando sobre isso. Ele não falava sobre os seus algoritmos, sobre os seus modelos matemáticos, sobre os padrões do mercado financeiro, até porque talvez se ele falasse, o sistema dele talvez deixasse de funcionar. O homem sempre se recusou a dar qualquer dica sobre a gestão de fundos. Entretanto, olha só, a boa notícia é que sim, é possível supor como funciona o fundo medalho. E eu nem te conto, é por meio de um fundo de day trade, olha aí você. Nessa hora tem day traders, talvez aqui nos comentários, dizendo, não te falei que day trade funciona? Aguenta aí, pra você ver. Mas é assim, não existe fundo de ações, fundo de tijolo, fundo de índice. Então, o Medallion é um fundo quantitativo com a compra e venda dos ativos feitas pelo computador unicamente. Essas operações sim podem ser de day trade, quando a compra e venda é feita no mesmo dia, mas também de swing trade, com um espaço de até algumas semanas entre a compra e a venda. E o Medallion investe em várias classes de ativos, ações, contratos futuros, commodities, câmbio e talvez até criptomoedas. E sempre com físicos e matemáticos por trás da operação dos algoritmos. E o trem é tão, mas tão especial que também é muito caro em comparação com os outros fundos. Os investidores chegam a pagar 5% de taxa de administração e 44% de taxa de performance. E paga rindo à toa ainda. Só que com o tempo a gestora começou a limitar a entrada de novos investidores. Isso porque se o fundo ficasse grande demais, poderia prejudicar o funcionamento dos algoritmos. Em 1993, ninguém mais podia entrar no fundo. E em 2005, o Jim Simons expulsou um monte de investidores para ficar só com funcionários e sócios da empresa. E o fundo está limitado a um tamanho máximo de 10 bilhões de dólares. Eles até criaram fundos para disponibilizar para geral, sabe? Só que a rentabilidade deles não tá nada sensacional assim não. Aliás, alguns fundos desses aí já deram até prejuízo de mais de 2 dígitos. Mas vamos falar das lições que a gente pode aprender com Jim Simons. Saca só, ó, o cara foi um gênio da matemática. E pelo visto, ele encontrou sim padrões no mercado financeiro, o que ajudou o cara a se tornar um bilionário. Pensa assim, né? Um fundo operado por algoritmos com operação de day trade e swing trade a todo vapor e que trouxe resultados incríveis para ele e para todos os investidores do fundo. Será que isso quer dizer que você deve ir correndo por aí e investir em fundos quantitativos? Então, esse é o segredo? Bom, eu não vou falar para você fazer isso e nem para não fazer, mas leve em conta essa notícia aqui, ó. Fundos quantitativos, apenas 15 de 113 superaram o CDI em 2023. Para entender isso de um jeito mais simples, a maioria dos fundos quantitativos está passando vergonha perto das caixinhas do Nubank. Dá para ver que muitas gestoras de fundos tentam replicar o sucesso do Jim Simons, mas não conseguem. Claro que alguns fundos quant estão sim se saindo bem, mas você tem que fazer uma boa análise aí antes de você sair investindo, antes é preciso você fazer, inclusive, uma boa gestão de risco. Agora, se a sua ideia é usar programas de computador ou se você quiser sair fazendo day trade aí, tentando emular o Medallion, deixa eu só te contar uma coisinha, um detalhe que poderia passar despercebido. Você não é o Jim Simons. E se você tentar fazer day trade, eu quero te mostrar uma coisa que eu postei essa semana no nosso Instagram. Aproveita para nos seguir por lá também, @dinheirocomvocê. Um estudo recente mostrou que a maioria absoluta esmagadora dos investidores que tentam fazer day trade não consegue ter lucros consistentes. De um universo de mais de 88 mil entrevistados, apenas 127 deles, ou seja, 0,12%, tiveram mais de R$100 apenas de lucro. Para você ter uma base do que significa 0,12%, saca só essa, ó. A taxa de admissão de uma das universidades mais concorridas do mundo, Harvard, é de 5%, ou seja, ingressar nessa escola americana é 40 vezes mais provável do que ganhar mais de R$100 por dia em day trade. Ah, mas e o desempenho dos traders mais experientes, ou seja, que operam a mais de 300 pregões? Bom, o primeiro retrospecto já não é nada promissor. 99,43% não chegam nesse patamar, indicando, claro, prejuízo. E a pá de cal, ó, os resistentes 544 traders com mais de 300 pregões tiveram um desempenho de R$49
negativos. Enquanto alguns ainda acreditam que o day trade é um caminho fácil para a riqueza, a realidade, meu amigo, é bem diferente. Quem ganha dinheiro de verdade com day trade são as corretoras e quem te ensina a ganhar dinheiro com day trade. Imagina aí o que essa legião de perdedores do day trade acha do mercado acionário. E daí que vem as crenças erradas, né, de que investir em ações é cassino ou jogar dinheiro fora. A verdade é que a Bolsa de Valores é um dos instrumentos mais incríveis e democráticos para você poder acumular e multiplicar o seu patrimônio no médio e no longo prazo. Então não é fazendo day trade que você vai ficar rico. Talvez nem tentando emular o Gene Simons e outros investidores por aí, né? O Buffett ou até o Barsi aqui no Brasil. Até porque você não vai ter físicos e matemáticos, astrônomos do mais alto nível, como o Gene Simons tinha, para poder te ajudar aí a estudar os padrões do mercado. E não vai ser com um simples bot que você vai conseguir replicar o sucesso do Simons. Mas sim, o Gene Simons deixou algumas lições pra gente muito valiosas, sobretudo para quem pensa em empreender. Certa vez ele revelou 5 princípios que sempre guiaram o Gene Simons. Faça algo novo, não corra com a matilha. Cerque-se de pessoas mais inteligentes que você conseguir encontrar. Seja guiado pela beleza. No caso do Simons, o que guiava ele era a beleza dos padrões matemáticos. Não desista facilmente. Algumas coisas levam muito mais tempo para acontecer do que se esperava inicialmente. E torça para ter sorte. Me conta aí, o que você aprendeu da persistência e também da genialidade do Gene Simons? Me conta também qual que é a sua dificuldade que você tem na hora de investir. Comenta aqui que eu te ajudo. E se você curtiu o vídeo, compartilha lá com aquele seu amigo que gosta de investimentos e se inscreve também por aqui para você não perder os próximos vídeos. Valeu, tudo de bom. Tchau.